Nós começamos hoje uma série de aulas, de palestras sobre família e igreja no propósito de Deus. E hoje nós vamos começar tratando sobre educação. É uma palestra panorâmica, uma palestra geral. Na verdade, há vários pontos nessa palestra que seriam várias outras. E teríamos muito pano para manga aí para explorar essas outras. Mas eu escolhi fazer dessa forma também para aguçar a curiosidade dos meus irmãos a respeito desse tema, educação, que é um tema muito caro para a fé cristã, é um tema muito caro para o protestantismo, é um tema muito importante diante do nosso contexto atual. Então, quando nós tratamos sobre educação, nós estamos falando basicamente instruções que acontecem em três âmbitos, certo? Quando falamos de educação cristã: no âmbito familiar, no âmbito escolar e no âmbito eclesiástico. Então, a educação cristã acontece nesses três espaços, nesses três ambientes: na família, na escola e na igreja. Nós temos vários desafios quando nós tocamos nisso, por causa da secularização. A escola está vencida pela secularização, e eu falarei por alguns prismas diferentes a respeito da escola. Falarei sobre escolas cristãs e a importância disso, e a importância de valorizarmos isso. Falarei sobre escolas seculares, escolas estatais, e como os crentes devem fazer, acompanhar seus filhos quando eles estudam nessas escolas que não têm nenhum compromisso com a fé cristã. Eu sei que nem todos têm condição de colocar seus filhos numa escola particular. Falarei também sobre educação domiciliar, o que basicamente nós temos ouvido nos últimos anos no Brasil, chamando-se de homeschooling. Esse é um tema importante também, no que se refere à educação, e que não é estranho para os protestantes nem para os cristãos. É estranho para nós no Brasil, mas não é estranho para a nossa fé religiosa. E nós vamos tratar como tudo isso se envolve com a vida da igreja, como a igreja deve pensar sobre isso amadurecidamente. Então, antes de começar a palestra, eu quero fazer algumas advertências, ou melhor, recomendações. Primeiro, que os meus irmãos estejam abertos a ouvir e a tentar entender o que a palavra de Deus ensina sobre educação, independente do que nós já sabemos até aqui. Porque a nossa mente, possivelmente, tem sido e é moldada pelo nosso tempo. Então, temos, às vezes, algumas dificuldades de nos dobrarmos diante de alguns ensinos das Escrituras, porque a nossa formação nos guiou por caminhos diferentes. Então é importante refletir, pensar e tudo isso. Ao final da palestra, os irmãos podem fazer perguntas no assunto que nós estamos tratando. Qualquer pergunta, eu vou me esforçar para responder aos meus irmãos. Vamos abrir então em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Efésios 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor, que bom estarmos na tua casa, que bom podermos, a partir de agora, refletirmos sobre esse tema tão importante, tão discutido na história da igreja, desde sempre. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor aqueça o nosso coração, que o Senhor nos mova para sairmos de lugares confortáveis, mas que não promovem a tua glória. Que o Senhor nos ajude a entendermos sobre esse assunto como famílias, como igreja, como primeira igreja congregacional de Caruaru, e que também sejamos movidos como igreja, como instituição, a pensarmos de forma mais ampla
mais responsável, mais profunda a respeito deste assunto, a fim de que testemunhemos do teu senhorio, da tua glória, sobre todas as esferas da vida, inclusive sobre a educação. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, basicamente hoje eu irei tratar sobre educação fundamental, educação elementar. Não tratarei sobre educação superior, que se refere a cursos universitários. Mas eu quero começar fazendo algumas ponderações nesse versículo de Efésios, versículo 4 do capítulo 6. Eu não vou me ater aqui ao pecado de provocação que os pais podem cometer aos filhos. Mas eu vou me ater aqui a duas palavras, disciplina e admoestação. Aqui nós temos duas palavras gregas importantes, paideia e noutésia. Elas são palavras muito próximas e às vezes até entendidas como sinônimas, que estão ligadas à educação, também à disciplina e à admoestação. Essa palavra admoestar também está ligada no Novo Testamento a aconselhar. E isso está no âmbito educacional da vida da igreja. A educação nas Sagradas Escrituras faz parte de muita coisa que Deus disse na palavra de Deus. A coisa mais elementar que nós podemos entender a respeito da educação na Bíblia é a própria Bíblia. Deus deu um livro ao povo. Então, isso pressupunha que o povo de Deus precisava aprender a ler, interpretar, entender, aplicar as Sagradas Escrituras. Então, era necessário que houvesse educação. Quando nós pensamos sobre isso, em termos bíblicos, não havia nenhuma diferença, nenhuma distinção para o povo de Deus de educação religiosa para educação secular. Isso é uma distinção nossa, moderna e pós-moderna. Então, para o povo de Deus, toda educação é religiosa. E, na verdade, o cerne do que é educação é sempre religioso. Então, nós vamos investigar algumas coisas e eu vou fazer algumas provocações também com respeito a isso. Veja, toda cultura estabelece uma guerra por controle. Todo país, todo estado, há uma ânsia por controle. E toda manifestação religiosa também é uma manifestação de controle em alguma instância. E todo desenvolvimento educacional, moderno e pós-moderno, também é uma luta pelo controle da cultura. Não há como pensarmos reverso disso. Quando nós pensamos a respeito de educação, comumente nós ouvimos nos âmbitos de formação de professores. Eu sei que aqui tem professores e que tiveram esse tipo de formação, e eu peço a eles que tenham paciência em todos os conceitos que eu vou trazer, porque pode ser muito contraditório ao que vocês ouviram na faculdade. E ao que eu ouvi também na minha formação em licenciatura. Nós ouvimos que a educação liberta e que a chave para a transformação de todas as coisas é a educação. Isso não é verdade. Toda e qualquer mudança cultural não pode ser realizada meramente na instrução formal escolar, mas só por meio de Jesus Cristo. Não há outra forma. O mundo não vai melhorar simplesmente por causa da educação. Não melhorou até hoje. Somente com a transformação que o Espírito de Deus pode fazer na vida de indivíduos. E então, esses, como agentes culturais, transformarem a cultura. Quando nós pensamos no nosso momento, no nosso tempo, vamos observar algumas coisas com respeito à relação da família com a educação. A família está a cada dia mais apartada da educação. Nós ouvimos constantemente em ambientes professorais, ambientes escolares, sobre a democratização da escola, e isso tem a ver com os alunos, isso tem a ver com os professores, isso tem a ver com os pais. Mas os pais estão a cada dia mais distantes da educação dos seus filhos. Mais distantes.
Eu tenho conversado ao longo dos anos com muitos jovens, com muitos pais, e o que eu vou dizer aqui tem preocupado muito o meu coração. Eu viajei esses dias, estive em outra cidade dando palestras sobre educação e conversando com a família. Aquela família me disse que o seu filho estudava todos os dias, de 7 da manhã até 6 da noite, até o sábado. O garoto tem 23 professores. Isso em nome de uma boa formação intelectual. Será? A palavra escola vem do latim e dá origem a escolasticismo. A palavra escola significava tempo livre, na Idade Média. Isso é a última coisa do mundo no nosso tempo. Esta criatura vive apartada de tudo, da família, da igreja, e vive imersa num sistema que se colocou para ele como um sistema redentivo. Mas vamos prosseguir. As famílias, na verdade, devem se sujeitar a isso. Eu vi nos últimos anos várias, não foi uma ou duas, várias falas de secretário de educação de vários estados do Brasil e também do governo, dizendo que os filhos, os alunos pertencem ao Estado e não aos pais. Ao Estado e não aos pais. Por isso é o Estado que vai sempre determinar qual será a dinâmica de aprendizado da vida escolar das crianças, e não os pais. Seus filhos pertencem ao Estado? Mas o Estado diz que sim. E nós estamos numa cultura que impõe que sim, que seja assim. Observe. Nós temos algo muito interessante no ambiente do nosso tempo. Eu sei que professores cristãos travam batalhas difíceis nesses ambientes, que eles são perseguidos, que eles são desprezados, que eles muitas vezes deixam de receber promoções trabalhando em escolas por causa da sua fé, por causa da sua posição. Eu sei que é extremamente sacrificante e, em termos imediatos, até não recompensador, em vários sentidos, seja financeiro, seja na evolução profissional nesses ambientes. Mas, basicamente, o que nós temos hoje ainda é consequência do que nós chamamos de positivismo. Positivismo é uma corrente filosófica que surge na França, no século XIX, e defende que a ciência apenas é a promotora de todo conhecimento verdadeiro. Apenas a ciência pode dizer o que é verdade e o que não é. Então, por meio da ciência apenas, se pode pensar sobre física e relações sociais, ética, ciências do cálculo, ciências matemáticas, filosofia, sociologia, antropologia e tudo mais. Nada do que seja fora da ciência pode ser considerado como relevante e verdadeiro. Isso enquadra a religião. Por isso, é comum ouvirmos em ambientes escolares que ali é um lugar de estudo científico e não religioso. Meus irmãos, não sejamos ingênuos. O que é que uma fala como essa está dizendo? Está dizendo que a educação secular é completamente ateísta. Não tem outra explicação. Ela desconsidera Deus absolutamente. Deus não é contado no sistema educacional. E quando Deus não é contado, tudo muda, meus irmãos. Tudo muda. A moral muda, a forma de entender o mundo muda, a forma de entender a configuração familiar muda. Eu vi e acompanhei inúmeros casos de meninas, adolescentes, na escola, chegarem em casa do nada, crentes, filho de crente, chegar em casa do nada, dizendo que os pais eram muito preconceituosos com respeito da configuração familiar. Porque existem vários formatos diferentes de família. Os pais perguntaram, aprendeu isso aonde? Escola. Mas está errado, meu filho. Não, pai. A minha professora estudou. O senhor não estudou. Não é assim a fala? Eles se prepararam, foram para a faculdade, fizeram pedagogia, alguma licenciatura. O senhor não sabe. O mundo muda. Os conceitos mudam. É difícil, viu? É difícil. Então a gente não pode
ignorar essas coisas, e como ministro do Evangelho, eu também não posso deixar de dar esse tipo de orientação à minha congregação. De que o sistema educacional é uma guerra de poder. É uma batalha pelo domínio dos nossos filhos, pela mente deles. E se dominar a mente, domina o coração, domina as emoções, domina as inclinações. Ok? Até aqui é o problema. Eu vou trazer as soluções. Viu? Não fique se desesperando, não. Quando a gente pensa, então, no papel da igreja, o papel da igreja é fundamental, junto com a família. Por quê? Porque a igreja é uma incubadora de virtudes cristãs. A igreja é fundamental. Por isso que eu fico extremamente preocupado quando jovens da igreja, sejam adolescentes ou jovens na universidade, começam a deixar de vir para a igreja porque tem que fazer prova. Eu não vim na igreja no domingo porque eu tenho que fazer prova essa semana. Eu estive em universidades e eu nunca deixei de ir para o culto. Nunca deixei de ir para o culto. Mas eu entendo também a posição deles. Por quê? Porque é uma massa de obrigações impostas que não sobra tempo para nada. Porque o que é que acontece verdadeiramente? Doutrinação. Doutrinação. Eu me lembro, eu disse isso aqui já aos irmãos, eu me lembro de que, eu acho que há uns 10 anos, um aluno meu da escola dominical passou no vestibular na Universidade Federal de Pernambuco, foi fazer pedagogia. Era um menino crente. Diz que uma das aulas de filosofia, a aula foi sobre budismo. Budismo. Budismo e yoga. Agora, filosofia estudar budismo. Pode se tratar disso em algum ponto de filosofia da religião, mas colocar os alunos para fazerem rituais budistas na sala de aula, cadê a educação laica? Cadê a neutralidade científica? Não existe, irmãos. Não existe neutralidade religiosa no sistema educacional. Isso é uma falácia. Eu ouvia no meu curso de jornalismo várias vezes professores dizerem: o jornalismo é imparcial, jornalismo é imparcial, jornalismo é imparcial. Nunca foi imparcial. Até que eu tive um professor mais doido do que os outros, que ele disse: não é imparcial. Tem total parcialidade. Escolhe um lado, ganha de um lado. Então, se você trabalha numa empresa de comunicação que quer que você não noticie alguma coisa, porque vai prejudicar os seus ganhos, você não vai noticiar. Você vai dizer pela metade, você não vai dizer, você vai ignorar absolutamente, porque há parcialidade. No sistema educacional, da mesma forma. Esse livro que eu recomendei para os irmãos, do Randy Booth, Família, Igreja no Propósito de Deus, esse aqui, eu recomendo que vocês leiam esse livro. Na página 38, o livro diz o seguinte: a educação pública pressupõe que Deus é irrelevante para o processo educacional, quando, na verdade, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. É assim que a Bíblia ensina. Essas falsas suposições das escolas públicas podem ser combinadas com argumentos que provam a veracidade do que é falso. A falsa pressuposição é adicionalmente cativante, porque geralmente atrai um dos piores instintos, o desejo de estar na moda ou pelo menos de evitar ser associado ao que está fora de moda ou é impopular. Escute bem o que eu vou dizer, vou citar o livro de George Orwell, 1984. Ele diz o seguinte: quem controla o passado controla o futuro. Quem controla o presente controla o passado. E mais. O partido não está interessado no ato externo. Nós nos importamos apenas com o pensamento. Escute. Não destruímos meramente nossos inimigos. Nós os mudamos. Vocês entenderam, meus irmãos? A intenção não é a destruição. A intenção é a transformação do pensamento. Não precisa destruir a igreja. Precisa. Só precisa injetar falsos ensinos nela. Somente.
precisa acabar com o culto, não precisa acabar, não precisa fazer nada disso. Só basta transformar a mentalidade. Nesse momento que nós estamos vivendo de escolas integrais e coisas dessa natureza, o peso das disciplinas, dos estudos, da pressão sobre os adolescentes tem gerado algumas coisas: ansiedade, estresse, pânico, vontade de morrer. Esses são os resultados do nosso tempo. Quem aqui estuda escola integral dos nossos adolescentes? Levanta a mão, por favor. É estressante ou não? Cadê a contribuição? Não, porque a gente está preparando, é pressão. Aí você prepara o intelecto e destrói as emoções. Aí você vai ter um adolescente chegando na universidade destruído emocionalmente, piorando lá, e quando se forma, vai direto para o hospital, morto. Estamos falando apenas do fator tempo, mas há questões ideológicas também envolvidas nisso. Eu entendo, meus irmãos, que muitos dos meus irmãos precisam trabalhar e a escola integral é uma espécie de ajuda prática a esses irmãos, porque as crianças ficam lá e a intenção é a seguinte, né, por parte do Estado. É melhor que as crianças estejam na escola do que estejam na rua. Eu entendo essa colocação. Mas muitas dessas crianças também deixam de estar com a família para estar todo o dia na escola. E a sua família vira a escola. E a sua família não é mais sua família. Seus mentores principais não são mais os seus pais. Qual é a função da educação nas Escrituras? A vida sábia. Essa é a função da educação. A vida sábia. Não é a vida imprudente. Os autores desse livro que eu recomendei dizem o seguinte, sobre a finalidade da educação. Observe. A verdadeira sabedoria é o alvo bíblico da educação. E a sabedoria bíblica tem certas características que são essenciais. Ela tem um conteúdo ético. Sabedoria tem um conteúdo ético que está enraizado na verdade e autoridade da palavra de Deus. A sabedoria bíblica é humilde. E a humildade, por sua vez, é graciosa e grata. A sabedoria bíblica manifesta-se no fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. No fim das contas, observe, se sua família não tiver uma boa dose de alegria, de risos, de bondade, de respeito, então a educação que você está oferecendo aos seus filhos é insuficiente e falha. Porque não é só o acúmulo de informações. Isso não é educação para a fé cristã. Saiu um livro há alguns anos, um livro muito antigo, saiu no Brasil agora, no século XXI. Um relatório da Universidade de Yale, relatório de 1828. Você encontra esse livro fácil na internet aí. A Universidade de Yale é uma universidade reformada, fundada por congregacionais. Você sabia disso? Aquele período era um período de avivamento da Revolução Industrial. Então, as indústrias precisavam de jovens profissionais que fossem educados rapidamente para o serviço industrial. A educação antes disso, passava pelas artes liberais, se estudava a literatura, se estudava a arte, se estudava os grandes clássicos, se estudava as virtudes a fim de formar o aluno como um ser virtuoso, moralmente falando, para então ele se especializar em alguma área profissional. O requerimento dos grandes industriais daquele período foi: o sistema deve mudar. E a educação deve ser mais prática, mais ágil, para que eles sejam logo formados e sigam para o mercado. Então, os professores da Universidade de Yale fizeram um relatório e disseram: se isso acontecer, haverá um declínio cultural e uma desgraça moral no Ocidente. E aconteceu. Todos os dados que aqueles professores constaram naquele relatório, hoje é uma realidade no sistema educacional mundial. Mundial. Por isso você tem um advogado ladrão, você tem alguém que deveria lutar pela honestidade dos bens alheios,
e luta pela corrupção. Por isso que você tem políticos e poderes da nossa nação corruptos e que militam pela corrupção. Porque a nossa forma de educar é uma forma puramente técnica no nosso tempo e não virtuosa. E não com base nas Sagradas Escrituras, na moral cristã. Ok? Então, quando nós pensamos e avançamos agora para um outro ponto, os pais e a educação. Os pais ocupam um lugar central na educação dos filhos. Professores também são importantes. Mas aqui me permita só começar pelos professores. O que é que nós temos escutado na academia, na formação de professores? Você não é um mestre, você não detém o conhecimento, você é apenas um facilitador. Isso é uma desgraça. Porque o mestre hoje não é mais mestre. Ele não sabe. Ele vai construindo junto com o aluno. Ele apenas facilita o aluno chegar. Não, irmãos, não. Nós aprendemos de cima para baixo, não é assim que Deus ensina? Ele não é o supremo professor? Jesus nos disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Jesus não era chamado de mestre. Paulo não estudou com Gamaliel? É assim que as Escrituras nos ensinam, sim, que o professor é aquele que detém o conhecimento apropriado em determinada área e ele instrui o outro. Mas a nossa era diz o seguinte: não, você apenas facilita. Por quê? Porque alguém que conhece devidamente, profundamente determinada área é perigoso. É perigoso. Então, eu cansei de conversar com pessoas na área de licenciatura, na área de ensino de linguagem, de pedagogia, de língua portuguesa, que não tiveram disciplina de alfabetização na faculdade. Coloca a criança para ler, o que é que você entende aqui? Então ela leu, não entendeu, continuou não entendendo, e nós temos na nossa cultura uma massa de analfabetismo, mesmo com pessoas que sabem ler. Analfabetos funcionais. Que entram na escola, saem da escola, vão para a universidade, saem da universidade, não sabem ler, não sabem escrever. Por quê? Não tiveram boa formação. Eu dou aula em seminário há mais de 10 anos. Ou por volta de 10 anos. Raros alunos chegaram bem preparados intelectualmente. A maioria dizia assim: professor, posso fazer uma pergunta? Antes de eu começar a primeira aula, eu disse: pode. O livro é fino ou é grosso que o senhor vai passar? Mas você não quer ler, não? É porque eu não tenho tempo, não. Eu disse: então vá para casa. Aconselho você a desistir do curso hoje. São esses os pastores, viu? São esses os pastores. Tiramos dos nossos currículos de seminário a disciplina de lógica. Por quê? Se julgou que aprender a pensar devidamente e ordenadamente era desnecessário para um pastor. Tem cabimento um negócio desse? Não tem cabimento, irmãos. Não tem cabimento. Então nós não pensamos devidamente como é que essa criatura vai conduzir uma igreja. Como é que essa criatura vai chegar aqui e vai dizer meramente: irmãos, Deus tem uma vitória para a tua vida nessa manhã. Deus sabe dos teus problemas. Deus quer te ver feliz. Levanta a tua mão e segura a bênção. Aí você tem auditórios superlotados, cheios. Ou qualquer pregador desse que vai, arrasta o povo para um congresso para ficar fazendo piada sobre casamento. Todo mundo acha que aquilo é bíblico. E paga para ver. Eu estou aqui falando todo domingo, de graça. É triste o nosso estado e a falta de discernimento que nós temos tido. Os pais são centrais, os professores são importantes, e eu vou agora entrar na parte escolar e da importância da escola e de escolas cristãs propriamente, certo? A escola é um ambiente necessário, porque muitos pais, os dois, precisam trabalhar, precisam que seus filhos sejam instruídos,
e eles não têm condição de fazer isso, porque a limitação orçamentária é consideravelmente importante, né? A falta de dinheiro. Então, as crianças precisam estudar e precisam de instrução. Mas nós precisamos, como igreja, como cristãos, voltarmos a pensar na necessidade de escolas cristãs, com uma cosmovisão cristã, com um currículo cristão. Um currículo cristão, irmãos. Muitas escolas cristãs abandonaram completamente a fé. Muitas têm se dito evangélicas porque não tem carnaval, nem São João, nem Dia das Bruxas. E já tem umas evangélicas que têm Dia das Bruxas. Já tem igreja que tem Dia das Bruxas. Não, a gente ora o Pai Nosso quando vai entrar, não tem essas festas. Só tem Natal, Natal porque está de férias já, né? Só tem a Páscoa e a gente tem uma escola evangélica. Não, irmãos, isso não é suficiente, não. Não adianta ser uma escola evangélica e ter todo um direcionamento pedagógico ateu. Não adianta, não. Não adianta pensar nas ciências da linguagem, do cálculo, nas ciências biológicas, de forma ateísta e orar o Pai Nosso antes de começar a aula. Não adianta. O método de ensino, a abordagem, conta muito como o aluno vai assimilar tudo aquilo. Se Deus está presente e governa ou se Deus não está presente. Quando nós estudamos, por exemplo, história secular, você já leu história secular em paralelo com a história bíblica? Já viu em algum livro de história escolar? Já leu quando a história fala de Alexandre o Grande e seu governo grego, isso está incluso no livro de Daniel, e que aquilo tem um paralelo. Você não lê, porque toda a história bíblica é rejeitada absolutamente. Quando você estuda na escola, se é que ainda estuda, sobre os egípcios, você estuda sobre José e a importância dele no Egito como governador, como um primeiro-ministro, como um economista? Não, você não estuda. E você não estuda. Absolutamente você não estuda. Quando você estuda sobre os grandes pensadores na filosofia, como Platão e como Sócrates, estuda isso em paralelo com o mundo bíblico, o período que eles viveram, com o período do que a Bíblia estava, o que estava acontecendo no período bíblico? Não, você não estuda. Então, a história tem uma preferência e ela rejeita absolutamente as Sagradas Escrituras. E não há nenhuma outra fonte confiável em termos históricos do mundo antigo que não seja a Bíblia. Não existe essa fonte. A Bíblia é o texto antigo mais importante para pensar nos povos mesopotâmicos, nos povos mediterrâneos. Não há outro documento tão importante. E a Bíblia é simplesmente ignorada. Houve até uma tentativa para que a Bíblia não tivesse nem nas bibliotecas, né? Esse é o mundo, viu? Então, quando nós tratamos a respeito de escolas cristãs, o que é necessário? Não é necessário apenas pensarmos em abrir uma escola e contratar professores. É necessário que esses professores tenham uma formação cristã, para que pensem as suas áreas de forma cristã. Porque há muitos professores cristãos que são absolutamente secularizados e não conseguem convergir a teologia cristã com a sua área de atuação profissional. Eles não conseguem ver relação com isso. Esse ano houve o Congresso Brasileiro de Design Inteligente. E um dos palestrantes foi um doutor em oftalmologia. Ele falou sobre o trabalho divino na complexidade da construção do olho humano. Ciência. Já pensou? Maravilhoso, né? Um crente servindo a Deus nessa área. Nós precisamos voltar a pensar essas coisas, irmãos. Porque nós não somos ETs. Nós estamos no mundo de Deus e não deve haver separação entre o que os nossos filhos aprendem numa escola com a fé. A escola cristã é necessária. E quais são os caminhos, pastor? Eu dou algumas sugestões. Na fundação de escolas cristãs, inclusive nosso tempo, nossa cidade, nossa igreja deve pensar sobre isso. Podemos começar de forma muito pequena, com crianças pequenas, aos poucos, e ir crescendo à medida que o Senhor vai abençoando
a escola. Podemos formar professores. Nós temos seminários, temos um seminário, temos cursos de pós-graduação reconhecidos pelo MEC. Nós temos todas as ferramentas. Todas as ferramentas necessárias nós temos. E o dinheiro, pastor? Isso é um detalhe. Isso é um detalhe. Sabe por quê, irmãos? Quando Jesus disse assim, vão para todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, Jesus não disse assim antes, primeiro levanta o dinheiro. Ele manda o dinheiro. Ele manda o recurso. Se aquilo for plano de Deus, e se a igreja se dedica em oração e empenho, Deus abre as portas. Deus abre as portas. Uma escola cristã, ao contrário do que talvez muitos cristãos pensam, é de grande importância porque ela promove uma transformação cultural numa cidade a médio e longo prazo. A médio e longo prazo. Devemos pensar nisso. Não apenas ter o título de evangélica ou reformada, mas ter uma política pedagógica cristã. Cristã. Pensar em ciência a partir da Escritura, matemática a partir da Escritura, física, química, português, tudo. Eu não estou dizendo que você deve ensinar a criança na escola meramente a ler usando a Bíblia. Isso pode acontecer também. Mas não é isso. É a partir de uma perspectiva cristã das coisas. Vamos lá, um exemplo. Um exemplo. A linguagem. A linguagem não tem um mero uso natural. Ela tem também um uso metafísico. Quando eu denomino uma coisa, eu estou tentando falar da natureza daquela coisa. Mas nem sempre a natureza daquela coisa pode ser retratada devidamente através de determinada palavra. Ou pode ser. Mas, por exemplo, quando eu falo homem ou mulher, há um aspecto material nisso. Há um aspecto fisiológico no que é ser mulher e no que é ser homem. Certo, irmãos? Mas há um aspecto não físico no que é ser homem e no que é ser mulher. A mulher tem características fisiológicas femininas e o homem fisiológicas masculinas, mas não só isso. Há características metafísicas. Há características masculinas na alma e femininas na alma. Mas o que é que as ciências da linguagem do nosso tempo estão dizendo? Reduz-se o homem a mero ser material. Isso é uma filosofia, materialismo dialético, Karl Marx. O homem não tem lado espiritual, ele é apenas físico. Então ele pode escolher o que ele quiser ser, mesmo tendo determinada construção fisiológica. Entende? Entende que quando nós tiramos a teologia de tudo, por isso que a teologia é a mãe de todas as ciências, irmãos. Quando nós tiramos o aspecto metafísico ou o aspecto teológico, quando eu falo metafísico, estou falando teologia. Quando eu tiro a teologia, tudo muda. Tudo muda. Quando eu tiro o que a Bíblia diz a respeito do que é ser uma família, eu tiro do homem toda a referência do que é ser família. Então ele começa a construir sua família de outras formas. A família dele para ele agora é qualquer outra coisa. É o carro dele, é o dinheiro dele, é o cachorro dele, é o passarinho dele. Não precisa de seres humanos. Houve até um que disse, né, que preferia mais estar com os cavalos do que com gente, né? Se você gosta mais de estar com bicho do que com gente, você está com problema. Está com problema. É preciso tratar isso. É sério. A gente ri, mas é sério. Isso quer dizer que você se traumatizou profundamente com pessoas. Mas o bicho, por melhor que seja carinhoso, bonzinho com a gente, né, ser companheiro, mas ele não é a imagem do Criador. Os seres humanos são a imagem do Criador. Está havendo mudanças de valores no nosso tempo. Perigoso, né? Educação domiciliar. Deixa eu ir com calma aqui para vocês entenderem várias coisas. O que é a educação domiciliar? A educação domiciliar é uma modalidade de educação. Não é meramente orar com os filhos em casa, ensinar a Bíblia a eles em casa. É ensinar a eles todas as ciências em casa. Tem várias perguntas sobre isso que eu vou responder, certo? Agora,
na minha construção retórica aqui, depois vocês podem perguntar. Mas deixa eu dizer algumas coisas quanto a isso. Primeiro que essa prática não é nova. Não é nova. Ela é antiga. Você pode concordar, você pode discordar por N motivos. Mas devemos ter honestidade histórica. Ela é antiga. Alguns exemplos, pastor. Sarah Calley, Educado em Casa. Jonathan Edwards, conhece esse rapaz? Educado em Casa. Seu pai era tutor. Com 10 anos, Edwards lia tranquilamente em latim, grego e hebraico. Porque ele era um gênio, pastor. Sim, tinha genialidade. Mas o ensino é poderoso. Seu pai dominava essas artes. E o menino aprendeu. Aprendeu. Com 9 anos, mais ou menos, ele escreveu um tratado sobre a aranha voadora. Tratado de biologia. Tem esse texto em português. Né? Com 10 para 11 anos, ele escreveu um artigo sobre a imortalidade da alma. Jonathan Edwards. E ele aprendia isso aonde? Em casa, com o pai, que era o seu tutor. Um outro exemplo. Já ouviu falar em num autor chamado C.S. Lewis, Educado em Casa. Foi um erudito na Universidade de Oxford, professor de língua inglesa e de filosofia. Aí nós ouvimos, eu já ouvi bastante, né? De brasileiros, de cristãos. Mas, pastor, isso aí é na Europa, isso aí na Inglaterra, isso aí lá fora, aqui no Brasil não dá certo. Então, essa frase é a nossa assinatura no atestado que nós somos burros mesmo. Que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente está na sarjeta da cultura mundial e que a gente nunca vai sair daí. E é outro atestado que a educação escolar não está sendo bem feita, né? Se a gente não sai desse limbo cultural e intelectual, observe algumas coisas. Primeiro, como é que isso tem se processado no Brasil? Observe os dados que eu vou trazer aqui. Mais de 30 mil famílias no Brasil fazem educação domiciliar. Isso não é coisa de um doido qualquer que está fazendo. 30 mil famílias estão empenhadas nisso. Mas como é isso, pastor? Cada um pega o que quer da internet, pega um livro do MEC, faz como? Existem currículos prontos, existem materiais escritos, existem muitas pessoas trabalhando em função disso. E quanto à legislação, a dúvida de muitas pessoas, né? É permitido? É alienação intelectual? O que é isso? Como é que o governo vê isso? Veja, a prática da educação domiciliar não é ilegal no Brasil, não é ilegal em termos constitucionais, mas ela precisa de uma regulamentação. Isso já foi passado pela Câmara e aprovado, está no Senado. Dificilmente ande por causa do pensamento vigente em termos de educação no Brasil. Mas já está no Senado. Existem, como eu disse, inúmeras famílias. Uma outra pergunta, feita, né, com frequência. E a socialização, pastor? A criança precisa socializar. Vamos lá. Até onde eu sei, a criança também socializa com a família. Porque se ela não socializa com a família, está tudo perdido, não tem família. Segunda coisa, a criança não socializa apenas numa escola. Ela socializa na igreja, a menina socializa no balé, o menino socializa no judô, no futebol, em qualquer lugar, na natação, qualquer lugar onde ele estiver. Então, a socialização não está restrita à escola. Uma outra coisa que eu preciso dizer, a prática da educação domiciliar não é, a ideia dessas famílias que fazem, não é obrigar todo mundo a fazer, certo, irmãos? Porque às vezes tem pessoas que pensam, eu não tenho como fazer não. Mas você não tem que fazer, você não é obrigado a fazer. O que se pede, né, é que a Constituição seja cumprida. E essas pessoas tenham liberdade de educar os seus filhos como entendem que devem ser educados. O que se pede é isso. A ideia não é fechar as escolas, a ideia não é nada disso. Uma outra pergunta. Mas isso vai acabar com a profissão dos professores. Outra pergunta, né? E principalmente professores ficam desesperados. E agora? Eu vou ganhar meu dinheiro como? Isso é um argumento falacioso. Por quê?
Eu vou ligar isso a outro questionamento. E será que todos os pais têm a capacidade de fazer? Claro que a resposta é não. Claro que a resposta é não. Mas um outro lado da resposta é o seguinte: não há ninguém melhor do que os pais para ensinar seus filhos. Certo? Quem é que ensina o menino a falar? Quem é que ensina o menino a se comportar nos lugares? Então, os pais naturalmente têm capacidades educativas. Nós não podemos tirar isso dos pais. O que acontece? Haverá possivelmente algum momento, aí eu vou ligar as duas perguntas, alguma ciência, alguma área que os pais não dominam e a criança pode estar, ou adolescente, muito avançado. Então, o que é que faz? Contrata um professor para ser seu tutor. Há muito mercado de trabalho para professores que dão assessoria a famílias que educam as crianças em casa. Há muitos professores que deixaram de atuar nas escolas para produzir materiais pedagógicos para famílias que fazem homeschooling e ganham muito mais do que na escola. Muito mais. É um eixo de mercado. É um eixo de mercado. Uma outra pergunta, que geralmente se é feita, né? Será que isso não é privar a criança do contraditório? Não é criá-la numa bolha? Vamos lá. Eu já ouvi alguns dizendo assim: não, o filho de crente tem que ir para a escola mesmo, escola secular mesmo, ímpia, porque ele é um missionário. Não. Criança não é missionário, irmãos. Um missionário é treinado, ele estuda, ele consegue identificar cosmovisões opostas, ele estuda como defender sua fé. Como é que uma criança tem poder argumentativo contra um professor que estudou 4, 5, 6, 7, 10 anos numa universidade? Não tem. A criança não é missionária, ela é criança. Então, isso não é desculpa, né? Um outro ponto, como eu já disse, ninguém é obrigado a fazer educação em casa com seus filhos. Uma outra questão é que existem no Brasil, presta atenção, viu? Que a gente precisa ser honesto com os fatos, mesmo que muitos meus irmãos não concordem. Existem muitas comunidades de educação domiciliar no Brasil, comunidades que se reúnem, que adotam o mesmo material, que se ajudam. Existe já uma associação de juristas, de advogados, para defender as famílias que fazem educação domiciliar. Eu me lembro na discussão na Câmara, um dos que estavam discutindo lá disse o seguinte: mas a grande possibilidade, preste atenção, um político disse isso lá, a grande possibilidade de crianças que são educadas em casa serem abusadas sexualmente. Essa é uma acusação leviana, irresponsável. Porque a pergunta que se dá depois desse questionamento é o seguinte: onde temos mais dados de crianças abusadas? Em casas que fazem educação domiciliar ou em escolas? Dados, viu? Dados. Não é o que eu acho, não é. Não existe nenhum caso, nenhum processo no Brasil de uma família que fez educação domiciliar e houve um histórico de abuso sexual. Não existe. Registrado, não existe. Então, isso são questões que vão se levantando, que são falaciosas e que não têm nenhuma fundamentação real. E agora eu vou para outro ponto. Quanto aos filhos de crentes que precisam estudar em escolas seculares. Seus pais não têm condições de colocarem seus filhos numa escola cristã, não têm condição também de fazer educação domiciliar. O que é que se deve fazer? Primeiro, ensine seus filhos a palavra de Deus. Ensine seus filhos. Ensine-os sobre a fé. Tenha tempo com eles para falar sobre a fé cristã. Leia bons livros cristãos com eles. Bons livros cristãos. Existem muitas publicações boas hoje. A Editora Fiel tem feito um trabalho maravilhoso. Vários livros
de R.C. Sproul, de David Powlison, tratando sobre várias questões. Esses dias, nós estávamos lendo com muita frequência para Miguel sobre sentimentos, sobre ira, sobre ansiedade, sobre tristeza. Há vários livros que tratam sobre isso. Então, não são meras leituras, também são leituras intencionais. Os irmãos estão entendendo? Intencionais. Então, eu me lembro, quando Miguel era menor, ele estava com dificuldade de dividir as coisas. Então, achamos um livro cristão que tratava exatamente sobre isso, sobre a importância de dividir as coisas, de compartilhar as coisas. E começamos a ler com ele várias noites, até que ele começou a fazer perguntas e começou a entender aquele conteúdo e começou a mudar o seu comportamento. Aqui e acolá ele ainda peca, né? Mas ele começou a entender o que a Escritura diz a respeito disso. Então, existe uma infinidade de material tratando dessas questões em literatura infantil, literatura cristã. Mas não apenas isso, leia bons livros com boas histórias, mesmo que não sejam cristãos. Então, a minha recomendação é que você faça as leituras por indicação. Por indicação. Porque se você for numa livraria, é uma desgraça. Não se escandalize com o que eu vou dizer aqui agora. Nós fomos em uma livraria procurar alguns livros para Miguel. E tinha um livro lá, infantil, sobre pum. Você entende? O nível. Vai fazer o quê? Vai ensinar a criança a soltar um pum? Não precisa ensinar, ele sai. Mas você vai sentar com a criança para ler um negócio desse? Não, o pior é quem compra, né? Quem gasta o dinheiro com um troço desse? Então, livros infantis tratando de ideologia de gênero infantil. Ideologia de gênero, ensinando as meninas a serem feministas, ensinando sobre opções sexuais, divergentes da palavra de Deus. Livros infantis. Então, compre por indicação. É necessário uma curadoria, uma mentoria para a compra desses livros. Isso ajuda também os pais a desenvolverem o gosto pela leitura. Porque o que é que nós temos hoje, no nosso tempo? As nossas crianças estão ficando menos imaginativas, irmãos. Por quê? Porque elas estão um acesso exacerbado às telas, porque elas não têm acesso à leitura. A leitura para elas não é algo mais natural, como era, pelo menos em algumas famílias, em tempos passados, que a leitura faz você desenvolver a imaginação em várias esferas, em várias áreas. Então, inclusive, preste atenção, esses livros que você acha muito bobinho, que tratam de histórias imaginárias, eles trabalham muito questões morais. Por exemplo, as Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia são livros de apologética cristã. Apologética cristã, defesa da fé cristã, usando literatura fantástica. É o que C.S. Lewis faz ali. Nas várias histórias, nos vários volumes das Crônicas de Nárnia, você vai perceber as várias defesas de várias doutrinas do cristianismo. Isso vai acontecer também em Senhor dos Anéis e vai acontecer em vários outros textos de autores cristãos. Então, leia bons livros com as crianças. Tire-as das telas. Muitas crianças têm tido dificuldade para começar a falar, dificuldade de interagir, dificuldade de se relacionar, porque elas vivem numa hiperestimulação visual nas telas. E não se relacionam com pessoas. Então, isso dificulta a própria formação relacional da criança. O que é que a gente vê muitas vezes? Vê o menino dominando tudo no celular, sabe pegar tudo, sabe achar tudo, passa horas. E aí você olha para a mãe, olha para o pai, ele é sabido, ele sabe mexer em tudo. Agora é tão bom que ele fica aí quietinho, dá para fazer minhas coisas. Essa conta vai chegar, viu? Essa conta vai chegar. Mas, pastor, o menino fica o dia todinho perguntando, 489 perguntas. É melhor. É melhor. Mês passado a gente foi para Recife, Miguel saiu lá de casa até Recife fazendo pergunta. Meu amigo. Ô pai, porque o céu é azul? Porque tem a nuvem veio da onde? Como é que chove? Por que chove? Por que tem lugar que é seco? E por que lá na igreja o grupo Louvor cantou aquela música? E por que o senhor falou aquela palavra totalmente aleatório, né? E você fica lá viajando nas perguntas, vou enlouquecer, meu Deus, me ajude.
né? Mas faz parte da construção do próprio raciocínio da criança. Mas se você não tem tempo para ela, né? Ou se você vive aquele contexto da criança ficar implorando a sua atenção enquanto você está nesse bendito celular, pai, 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 olha para mim. Fale, fale. Aham. Vai chegar um tempo que isso pode reverter, viu? Que você vai querer a atenção deles e não vai ter, porque você plantou isso. Você construiu essa cultura dentro do seu lar. Infelizmente, há muitos pais que o que eles mais querem na vida é descanso dos filhos. Quantas vezes nós ouvimos, né, coisas assim aterrorizantes que os pais falam, eu acredito que nem imaginam o peso do que estão dizendo. Eu não vejo a hora de voltar às aulas para esses meninos ir para a escola. Porque eu não aguento, não. Eu sei que eles tiram onda. Eu sei. Mas veja só o que você está dizendo. Eu quero eles longe de mim. Por um tempo, eu preciso que eles fiquem longe. Eu preciso que meus filhos fiquem longe de mim. Porque eles estão comendo meu juízo. Eles vão comer seu juízo, vão comer o seu bolso. Vão comer a sua razão, o seu sono, o seu dinheiro. Eles vão devastar tudo. Mas eles são a herança do Senhor para a sua vida. Eles vão crescer. Eles vão se tornando mais independentes. Eles vão cuidar de você. Se você ensinar isso a eles. E isso é um todo, viu, irmãos? A educação cristã não é apenas aquela oração na hora de dormir. Vem cá, vamos orar. Papai do céu. E não se resume a isso, não é educação cristã, não. Vamos para a escola dominical. Isso não é educação cristã. Não é. É um complexo de coisas, um conjunto de coisas. A fé deve ser plantada no coração deles. Você não consegue colocar, mas você consegue colocar semente. Deuteronômio vai nos dizer que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e colocar na cabeça, inculcar na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus. Então nós não conseguimos colocar no coração deles o amor a Deus. Percebe a construção do texto em Deuteronômio? O texto diz, ame a Deus acima de todas as coisas. Mas diz, coloque na cabeça do seu filho a palavra. E a gente só coloca na cabeça e pede para que Deus coloque no coração. Mas se a gente não coloca na cabeça, se isso não faz parte da vida deles, como é que eles terão uma educação cristã? Qual é a finalidade da educação? A sabedoria. A sabedoria de viver para Deus. Nós devemos nos empenhar nisso. A segunda recomendação para famílias que precisam deixar seus filhos em escolas seculares. Esteja atento aos materiais que eles estão usando na escola. Fiscalize. Olhe, leia. Não vacile não, viu? Porque é num vacilo desse que a coisa pode entrar em grandes prejuízos. Grandes prejuízos. Eu lembro de um curso que Kelly fez, e eu vi algumas aulas, de uma professora conceituada na área de educação infantil. Séria. E ela indicou vários livros, né? E nós compramos vários, por indicação. E um deles, quando eu comecei a ler com Miguel, ensinava um beijo homossexual. Eu não cheguei a ler para ele, né? Mas veio por recomendação, né? Então, possivelmente, ela recebeu uma recomendação, confiou na recomendação que recebeu, ou não percebeu aquilo numa leitura rápida, mas estava lá. Um livro para crianças de 3 anos, ensinando sobre beijo gay. Então você precisa ler o que seus filhos estão estudando. Você precisa acessar o que eles estão vendo. Acessar. Eu me lembro de uma vez, nós estávamos em determinado lugar e Miguel pediu para ver alguma coisa no celular, algum videozinho. Acho que 3 palavrinhas, uma coisa assim. E eu deixei ele ver, acho que era 2 minutos, deixei ele ver e terminou o vídeo, entrou outro vídeo. Quando entrou outro vídeo, era uma mulher vestida de vermelho com 2 chifres e um tridente. Isso, que cebola é isso aqui? Deixa eu ver o que é isso aqui. Era uma música de invocação a Satanás, para que ele viesse brincar com a criança. Impressionante. Agora, claro, tudo numa configuração muito lúdica, muito alegre, muito feliz, mas era uma música satânica.
Você precisa observar atentamente o que seus filhos estão vendo. E aí eu encerro, irmãos, sobre a importância da igreja em todo esse processo. Como eu disse no início, a igreja é uma incubadora dessas virtudes. A criança precisa viver no contexto da igreja junto com seus pais. Ela precisa crescer nessa dinâmica de igreja junto com seus pais. Ela precisa ser ensinada o que é a igreja, o que é o culto, como participar do culto. E eu vou dar algumas recomendações práticas aqui. Primeiro, você tem filhos pequenos. Minha recomendação primeiro é esses pais e depois a igreja. Eles vão chorar, eles vão pecar, eles vão desobedecer, eles vão fazer tudo o contrário do que você ensinou. Mas você deve continuar trazendo eles para o culto. Você deve perseverar até que eles aprendam. Amém, meus irmãos? Se ele chorar, o que é que não pode acontecer? Se ficar chorando, né? Não é dar um chorinho, é se ficar chorando. A criança não pode concorrer com o pregador. Porque naturalmente a igreja toda vai olhar para a criança chorando. É involuntário. Chorou, todo mundo olha. Então o que é que os pais fazem? Se retiram com a criança, acalma ela, vai ali na frente, vem aqui atrás. Ela se acalma, volta para o culto. E permanece no culto. Quando isso acontecer, e aí atenção às irmãs da igreja. Às vezes tem uma irmã que tem 2 filhos, 3 filhos, se Deus quiser, com 5, né? Vai aparecer aqui na igreja. 5, 10. Aquela criatura pode precisar de ajuda, né? Aquela serva de Deus, sofrida, pode precisar de ajuda. Ô, minha irmã, vá lá, ajude com alguma criança, sente perto dela, pegue a criança no colo, ou pegue outra, ajude ela. Nada de cara feia. Na minha época, meus filhos não ficavam assim na igreja. Aí vai ver a história, o filho nem vinha para a igreja. Não faça isso. Oriente. Se você tem caminhos, faça assim com ele, faça assim, faça assim, faça assim. E as mães jovens, ouçam as irmãs mais velhas. Ouçam como a mães e acatem o conselho das irmãs mais velhas. Eu já disse, os irmãos tornam a repetir. Eu não tenho dificuldade nenhuma com criança chorando no culto, nem na pregação. Para mim, Deus está me dizendo, há crianças no arraial, fale para todo mundo entender. Inclusive elas. Quando uma criança chora, Deus me lembra disso. Há crianças no arraial. Fale para que todos entendam, inclusive as crianças. Quando uma criança chora, Deus está me lembrando. Eu estou dando crescimento à igreja. Crianças estão nascendo. Então não tenho dificuldade com isso. Mas a orientação é essa. Se a criança está se esguelando ali com alguma dor, com fome, com alguma coisa, está sujinha. Então você sai com ela, alivia a tensão do bebê e depois você volta. Ou fica aqui atrás ouvindo a pregação, coisas dessa natureza, né? Então essas são algumas recomendações práticas. Uma outra coisa. A educação das crianças na igreja, quanto à escola dominical, quanto aos trabalhos que são feitos com as crianças. Eu sei que é assim já, mas eu preciso falar. A escola dominical, nem qualquer outro trabalho de instrução às crianças, não é um momento para a criança brincar, é um momento para a criança aprender. Bíblia, teologia, ensino oral para a criança, oral. Ela tem que aprender. As crianças não devem ficar toda a vida em salinha. Elas devem aprender a cultuar com os pais e a ouvir o sermão. O quanto antes, melhor. O quanto antes, melhor. Deus tem capacidade absoluta de falar com qualquer um dos nossos filhos no culto. Amém, irmãos? Capacidade absoluta. O pregador não tem não, mas Deus tem. Então, o quanto antes, elas devem ser trazidas para o culto. Para o culto. Então, não fique aperreado como é que vai ser. Tem pai que fica desesperado. Meu Deus, e agora? Chegou a idade. E agora? Ela não vai mais para lá. Meu Deus, misericórdia. E agora ela vai vir para o culto? Não, normal, é um processo. É um processo. O ideal é que ela ficasse sempre com você no culto. Hora de ler a Bíblia. Hora de orar, você vai orar agora. Hora de cantar, cante. Eu já disse a vocês, minha mãe era assim comigo, né?
Eu ficava sentado na igreja de pé, minha mãe dizia, levante. Eu disse, não, estou cansado. Ela pegava aqui de lado assim, eu digo, opa. Cante sorrindo. Santo, santo, santo. Tô aqui, né? Firme e forte. Firme e forte, né? E minha mãe me deixava no culto, viu? A igreja que a gente fazia parte tinha salinha. Minha mãe dizia, fica aqui. Ouça a pregação e depois me diga. Eu digo, Eu pegava algumas coisas, ia dizendo, e a gente ia andando para casa e eu ia falando, né? Ela me ensinou os caminhos do Senhor. Me ensinou a ouvir a pregação. Me ensinou a cultuar. Me ensinou o valor da igreja. Isso permanece. O que é plantado no coração da criança permanece. Mas eu sei que é duro, mas a tarefa de criar os seus filhos é sua. Sua. A tarefa de ensiná-los na casa do Senhor é sua. Eu já vi muitos pais saindo chorando do culto, né? O menino deu um trabalho do mundo todo, fez a Terceira Guerra Mundial, botou o menino nas costas e foi embora para casa chorando. Depois ligou, pastor, não tem condição não, pastor. Esse menino não fica quieto, não. Eu me lembro de uma vez eu pregando, eu dirigindo o culto na igreja, tinha um casal que um dos filhos era 220. Quando eles chegaram na porta, o menino entrou gritando no corredor da igreja. A mãe botou a mão na cabeça, misericórdia, Jesus. Chorou, chorou, chorou e levou o menino e foi para casa. Depois eu chamei, eu disse, não faça isso. Fique. Fique. Em outra ocasião, eu estava pregando e um menininho da igreja, pequenininho, tinha 2 anos. Eu estava pregando, ele veio para frente do púlpito e começou a tirar a roupa. Olhando para mim. Acho que minha esposa lembra disso. Começou a tirar a roupa, tirou a camisa, tirou a bermuda, ficou só de fralda, olhando para mim. A mãe, meu Deus, coitada, a mãe ficou morta, agora morta. E a igreja riu, né? Levou ele lá para trás. Eu tive lá a conversa dela com ele. Na mesma semana, na terça-feira, eu liguei para ela, disse, pastor, ele não se comporta não, não tem jeito não, eu ensino. Eu não sei o que é isso não, o que acontece. Pastor, será que meu filho tem alguma coisa? Eu disse, calma, irmã. Ele tem 2 anos. Traga ele para a igreja. Vá para a oração. Não, não dá certo não levar ele para a oração não. Eu disse, leve ele para a oração. Leve ele. Ela levou. 8 horas da noite, irmãos, vamos nos ajoelhar. A igreja tinha um hábito de orar meia hora de joelho. Vamos ajoelhar. Todo mundo de joelho. Silêncio, sim. Acho que a maioria estava dormindo, tinha vindo do trabalho, mas um silêncio na igreja. Daqui a pouco a gente escuta o menino com um carrinho. Na parede toda, nas paredes da igreja toda, assim. E a mãe falou o nome dele, não vou dizer o nome, né, porque está sendo gravado. A mãe falou o nome dele e ficou braba e levou para casa. No outro dia eu liguei para ela. Ela disse, pastor, eu não vou para a igreja mais não. Eu só vou sem esse menino, eu não aguento não. Olha, eu já cheguei, eu já passei do limite. Eu vou fazer o que eu não devo. Pastor, olha, não aguento não. Não vai dar certo não. Eu disse, traga ele domingo de manhã, que eu vou conversar com ele. Foi meu primeiro gabinete com a criança. Ele sentou na cadeira, aquelas cadeiras plásticas, ela sentou atrás. Eu disse o nome dele. Eu disse, meu irmão, olhe para mim. Ele com a mãozinha assim, olha. Se você não está se comportando no culto, você está pecando. Agora está feio para você, meu irmão. Varão, você tem que se comportar, você tem que ficar quieto. Você tem que ler, você tem que falar a Bíblia quando a gente está falando. Você aprendeu os 10 mandamentos? Aí ele diz assim, a gente lia os 10 mandamentos. Você tem que cantar, entendeu? Você tem que se comportar. Aí ele encheu de lágrimas, o queixo tremeu, eu fiquei com pena, né? Eu não vou apertar mais não, porque o bichinho daqui a pouco vai chorar aqui. Aí eu disse, você está entendendo? Aí ele balançou a cabeça assim, foram para casa. Quando eu cheguei de noite, ele estava sentado no degrau da porta, gravata borboleta, suspensório, sentado lá. Quando eu cheguei, ele disse, paz do Senhor, pastor. Amém, servo de Deus. Coisa boa. Tudo bem. Ele veio pro primeiro banco, cantava o salmozinho, ele botava o braço para trás, assim, começava a cantar o salmozinho. Hoje ele está grande, né? Acho que é quase adolescente já.
E se consertou, se aprumou. De vez em quando ele dava uma escorregada com a mãe, mas ele começou a se aprumar, né? Então, eu disse, eu não vou... eu tive um professor de aconselhamento que ele era um gênio, principalmente no aconselhamento de crianças. E ele contando uma história na aula, ele disse que uma mãe procurou ele, disse, pastor, você tem que conversar com meu filho, ele está mordendo o povo na escola. Pastor, ele está mordendo todo mundo. Ele vai ser expulso. E eu não sei o que fazer mais não. Eu já disciplinei, eu já conversei. Eu não sei o que fazer mais não. Ele disse, traga ele sexta-feira no meu gabinete, que eu vou conversar com ele. Aí a senhora pode ir, pode deixar ele comigo. Quando terminar, eu ligo para a senhora vem me pegar. Aí ela disse, tá bom. Do lado da igreja tinha um parque. Ela chegou, deixou o menino, eles conversaram um pouquinho, orou com o menino, disse, vamos lá no parque com o pastor? Vamos? Ele disse, vamos. Pode brincar. Ele brincou na gangorra, brincou no balanço, brincou no escorrego. A senhora vem cá. Dê o seu bracinho aqui ao pastor. Aí ele deu, né? O pastor vai morder aqui, mas só vai tirar um pedacinho. Não vai doer muito, não. Ele disse, não, vai doer. Isso vai não. Só um pedacinho, vou tirar um pedacinho só. Ele disse, não, se você está mordendo os meninos na escola, você tem que parar com isso. Todas as vezes que você morder o menino, se lembre que o pastor vai morder seu braço. Ligou para a mãe veio buscar. 2 meses depois, a mãe foi lá no gabinete do pastor. Meu pastor, louvado seja Deus pela sua vida. O senhor, meu Deus, o senhor Deus lhe usa demais, pastor. Isso é uma bênção, viu? Olha, o senhor é muito sábio. O senhor falou o quê pro meu filho? Ele disse, não, irmã, fique em paz, irmã. Foi só uma conversa assim, né? Eu não posso falar o que eu trato em gabinete com ninguém, né? É muito engraçado esse professor meu. Acho que não aconteceu essa história, ele usou isso só para ilustrar, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que a criança, ela vai chegar no momento dela de entender as coisas, de entender o culto, de ficar quieta. É um processo, como nós também. A gente é adulto e fica inquieto no culto, né? A gente é adulto e não é reverente muitas vezes. Como é que a gente quer exigir mais da criança do que a gente faz? Amém, meus irmãos? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Certo? Irmãos, algumas recomendações rápidas para vocês, 1 minuto só, para aprofundar isso que nós vimos hoje, esse livro Firme nas Promessas, o Manual Bíblico para a Criação de Filhos, Douglas Wilson, certo? Firme nas Promessas, Douglas Wilson. Esse é um livro muito bom, inclusive ele trata de escolas cristãs aqui nesse livro. Esse outro dele também, Filhos, Educando daqui para a Eternidade. Esse é um livro que vai dobrar o seu estômago, mas ele é importante para os pais, muito importante para os pais, né? Esse que nós já lemos, e para alguém, alguns irmãos que queiram entender melhor, estudar melhor sobre a questão do homeschooling, esse de Fausto Zamboni, Opção pelo Homeschooling. Esse é um livro no contexto brasileiro, com dados brasileiros, de tudo que você precisa saber sobre como tramita na justiça, sobre por que muitas famílias estão optando por isso. Editora Quirion. E esse aqui, de Isadora Palanca, Regulamentações do Ensino Domiciliar no Mundo. Então, vários países do mundo, vários países da Europa, Estados Unidos, isso é normal. Para nós aqui é bicho do outro mundo, aqui no Brasil. Mas se você quer saber sobre como isso é documentado no mundo, esse livro. Deus abençoe os irmãos. Nordeste.